Esse degradê uniforme é aquele degradê que você não dá apenas leveza, que você não dá apenas volume. É aquele degradê, para quem já conhece, já vê as revistas, é aquele degradê onde as camadas começam mais aqui em cima, mas você vê que você tem diversas disposições de camada, onde ele dá mais volume para o cabelo e ele dá muito mais movimento. Então se você acerta isso, você consegue fazer um corte degradê com volume. Se você acerta esse corte, você consegue fazer um corte degradê com leveza. Se você acerta esse corte, você consegue fazer um corte reto, porque esse corte ele é fundamentado 100% em graus. E eu tenho falado aqui, desde a nossa semana passada, que essa nossa metodologia ela é fundamentada simplesmente em duas geometrias. Geometrias plana e geometria de espaço. Não é? E essa geometria plana e a geometria de espaço ela é fundamentada em três pilares: divisão, posição de mão e graus. Não nesse próprio segmento, né? Pode ser divisão, graus e posição de mão, ângulos e graus. Mas o que você tem que gravar na sua cabeça é que se você conseguir gravar, se você conseguir dominar a divisão simplista, os graus e a sua posição de mão, você consegue fazer qualquer tipo de corte, você consegue ter segurança para fazer qualquer tipo de corte. Porque se você aprende de uma outra maneira, você também consegue fazer qualquer tipo de corte. Mas o que a gente está levando em consideração aqui é você aprender a cortar cabelo com segurança. É você não sair da escola, do curso, não é, que você está fazendo, o que você fez, com insegurança, com medo de pegar uma tesoura. Porque quando você tem segurança, você sabe da resposta, sabe do resultado do corte, torna-se tudo muito mais fácil. Você não dispensa cliente, você começa a avançar cada vez mais e fazer cabelos cada vez mais rápido, você consegue não dispensar mais clientes, faturar mais, assim você investe em outros cursos de atualização e por aí você vai passando autoridade para sua cliente, segurança, não é? E isso você só vai te trazer cada vez mais evolução, beleza? Então vamos lá. E o que é um corte de degradê uniforme? Digamos que a sua cliente chegou no salão e te mostrou essa imagem. Eu vou mostrar esse cabelo aqui, ó, cacheado, que é um que está mais comprido. Legal? Eu vou desativar um pouquinho só aqui os comentários do Instagram para poder deixar uma imagem mais limpinha. Pera lá. Depois eu volto com os comentários do Instagram para vocês poderem perguntar, tá bem? No Facebook não há necessidade, porque no Facebook os comentários ficam lá embaixo. Vou dar um zoom aqui, né? Deixa eu sair aqui da frente para dar um zoom. Olha lá. Sua cliente chega no salão e te pede esse tipo de corte de cabelo. Independente de que ele seja cacheado ou não seja cacheado, mas digamos que o cabelo da sua cliente é cacheado e ela te pede esse degradê. Você pode prestar atenção que esse degradê ele começa desde aqui de cima, é como eu falei. Ele vem aqui, ó, aqui tem uma camada, aqui tem outra camada, aqui tem outra camada, aqui tem outra camada. Então você usa muitos graus, perfeito? E não adianta você levantar esse cabelo só aqui em cima e você cortar ele aqui em cima. Porque se você levantar ele só ele aqui em cima e cortar, ele vai ter uma camada só onde ele vai dar volume. Ele não vai dar toda essa igualdade, toda como eu posso te falar, toda essa uniformidade, essas várias camadas onde elas se encaixam e dão uma resposta levemente arredondada. No caso desse cabelo aqui de cima, aqui, ó, que é um cabelo mais curto, você consegue ver que esse degradê também ele vem lá em cima, tá vendo? Ele vem lá em cima e ele vem encaixando aqui. São várias camadas sobrepostas onde ele dá um degradê de igualdade. E como é que a gente consegue fazer isso, Marcelo? A sua cliente pede, você olhando esse book, vou tirar o zoom aqui agora, tá bem? Você olhando o book, você mostrando o que a sua cliente pediu, você faz uma análise, você começa a ver quantas camadas tem naquele cabelo. E através de quantas camadas, qual o tipo de corte que a sua cliente quer no cabelo, você sabe quais os graus que você vai usar para atingir aquele resultado. E é o que eu vou mostrar para você aqui agora. Quando a gente quer fazer um corte degradê, bola, não é? O que a gente vai fazer? Vamos dominar aqui todos os passos? Eu vou fazer aqui um resumo só para você gravar na sua cabeça. Primeiro, um desses pilares da nossa metodologia é o quê? Divisão. Ou seja, eu falo muito desconexão. Então, a gente vai fazer aqui a desconexão. A gente vai fazer uma desconexão frontal e traseira. De orelha a orelha. Olha lá. De orelha a orelha. Perfeito? Eu venho aqui, ó. Pego a minha manequim.
faço uma desconexão limpa, não é? A gente já está fazendo poucas desconexões para poder facilitar. Então, já que a gente está fazendo poucas desconexões para poder facilitar, a gente tem que fazer uma desconexão limpa. Muito boa noite, Juliana Matheus. Então, vamos lá. Uma desconexão limpa. Então, aqui está uma das bases dessa nossa metodologia, um dos pilares dessa nossa metodologia. Na escola convencional, e você há de convir comigo, porque você deve ter feito esse curso convencional nas escolas convencionais, você aprende como? Fez uma divisão daqui da parte de trás da parte da frente, depois você aprende o quê? Pegando uma mechinha aqui embaixo, aí você vai cortar esse cabelo, aí através desse cabelo ele vai ser a sua mecha guia, onde você depois vai puxar outras mechas, vai puxar outras mechas, vai puxar outras mechas. Você consegue cortar cabelo assim? Você consegue cortar cabelo assim, mas já não é tão mais seguro você cortar o cabelo assim, porque entre essas desconexões de mecha, você pode se perder, criar uma ponta, cortar cabelo a mais, cortar cabelo a menos. Tudo porque você está desconectando cada vez mais mechas. Agora, se você tiver uma desconexão mais objetiva, você vai fazer apenas 2 desconexões. Se for um corte de uma geometria plana, que eu costumo falar, que é um corte reto, você vai executar esse corte aqui a 0 graus e vai cortar ele reto, não é? E se for um degradê, como a gente vai fazer aqui agora, você vai puxar depois as mechas aqui numa vertical e não numa horizontal. E aí no caso desse cabelo que a gente vai fazer aqui agora, como é que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui a parte de trás. A gente vai fazer o quê? Para conseguir um degradê desses, né? Olha lá. Mais uniforme, aquele Pantera, né? Foi que nem eu mostrei, vou mostrar outros aqui a mais para vocês. Um degradê desses, mais uniforme, onde tem diversas disposições de camadas, ó. Tem mais cabelo curto aqui, preciso de pegar mais uns cabelos mais longos aqui para mostrar para vocês. Né? Mais disposições de camadas, a gente vai usar aqui uma geometria de espaço bola. Aonde o quê? Estou no zoom aqui. Diminuindo. Diminuindo. Perfeito. Aê. Aonde o que? A gente vai usar aqui 3 ou 4 graus. Perfeito? Por quê? Se você dominar isso, você já sabe essa resposta que vai dar. Eu já mostrei para vocês aqui que quando você quer dar leveza, você não corta as pontas desse cabelo, simplesmente eleva esse cabelo e corta as pontas. Ah, eu vou cortar as pontas, vou cortar pouco do degradê, vai dar um degradê de nas pontinhas, vai dar leveza. Não. O que vai garantir a leveza nesse corte de degradê é você separar uma mecha aqui na vertical, elevar ele aqui, ó, nesse grau aqui, que é 90 graus, e executar esse corte. Aqui você vai conseguir só leveza. Perfeito? Aí se você quer dar mais volume para esse cabelo, você não vai continuar como você aprendeu, tenho quase certeza, elevar essa mecha aqui e acentuar esse grau com o dedo, onde você corre o risco de você perder as mechas e você errar. Não, você vai direcionar essa mecha aqui para cima, porque eu tenho um grau aqui a 135, que é uma geometria de espaço triângulo, e eu vou conseguir ter grau. Perfeito? Vou conseguir ter volume. Ou se você quiser mais volume, você vai elevar a 180. Tudo isso eu falei com vocês sexta-feira, perfeito? Então, eu mostrei aqui que um corte degradê, para dar movimento, é só você elevar a 90 graus. Se você quer volume, você vai elevar essa mecha a 135 graus. E se você quer volume demais, mais volume, extremo volume, é 180 graus. Agora, quando você quer um corte desses que eu mostrei para vocês aqui, ó, vou mostrar mais uma vez, dando zoom. Olha lá, zoom e zoom. Você não vai conseguir um cabelo desse aplicando somente 1 grau, seja ele 180. Ah, Marcelo, esse cabelo é com volume, então eu vou aplicar 180. Não, porque se você olhar aqui, ele tem diversas camadas que iniciam desde aqui de cima, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, onde elas se juntam, não é? Ela cria uma harmonia, ela dá um degradê harmônico, não é? E dá um resultado do corte. É mais ou menos, para você que faz cor, quando você faz aquelas mechas, né? Faz mechas com diversos tons, não é? Não é que você quer deixar o cabelo da sua cliente um arco-íris. Você sabe que quando você trabalha com a disposição das cores, no final, de quando você trabalha com aquelas mechas, o resultado é uma cor só, porque elas se fundem e dá um resultado de uma cor só. Às vezes você neutraliza ali um laranja, às vezes você neutraliza ali um amarelo, e no corte é igual. E para você fazer esse tipo de corte que eu acabei de mostrar aqui agora, você tem que dominar essa nossa metodologia, como eu te falei.
você vai fazer o quê? Para você ter mais segurança, 2 divisões. E para você ter mais segurança ainda agora, você tem que saber como é que você faz isso. Primeiro, você vai, para conseguir um degradê uniforme, você tem que fazer o quê? Você vai elevar essa mecha a 180 graus, a 90 graus e vai executar esse corte. Depois, você vai, depois de ter feito aqui a 90 graus, executado o corte, você vai elevar essa mesma mecha numa vertical a 135 graus e executar esse corte. E depois, né, somente depois, você vai levantar essa mecha a 180 graus e executar esse corte. Legal? Se você entender, como eu mostrei aqui, você fazer um corte degradê harmônico, você sabe que você tem que puxar aqui a 90 graus para dar movimento. Depois dessa mesma mecha você vai levantar a 135 graus para dar volume. Depois a 180 graus. Sempre numa posição de mão paralela. Você nunca mais vai acentuar esse grau com os dedos para não correr o risco de perder essa mecha. Não é? Por que eu estou falando que se você prestar atenção nisso daqui, se você gravar aqui, você nunca mais vai ter insegurança, você nunca mais vai ter medo e você nunca mais vai, como eu posso te falar, você nunca mais vai ter insegurança no resultado final do seu corte. Porque você sabe que para cada grau que você puxa, você consegue o resultado. Então se você consegue fazer um degradê uniforme, onde você tem que usar 90, 135 e 180 para dar um corte só, você consegue dominar quando a sua cliente te pede leveza, que é 90, volume, que é 135, ou mais volume ainda, que é 180, ou até o reto, que é 0 graus. Porque você sabe que os graus ele vai influenciar muito no resultado do corte. Fui claro? Então, vou resumir aqui os pilares dessa nossa metodologia. É a divisão. A partir de hoje você vai aprender a fazer qualquer tipo de corte com segurança, para você ter mais segurança, para você não ter medo de errar. Menos divisões, melhor, não é? E você vai ter que dominar graus para fazer corte reto. 0 grau para fazer corte degradê. Para fazer corte reto, 0 grau e posição de mão numa horizontal. Para você fazer corte reto, para você fazer leveza e movimento, 90 graus, posição de mão horizontal. Vertical, perdão, estou confundindo aqui. Para dar movimento e leveza, 90 graus numa vertical. Para dar volume, 135 graus, posição de mão numa vertical. Para dar mais volume, 180 graus numa posição de mão vertical. E detalhe, a partir de cá, você dominando os graus, não é? Você dominando os graus, você não vai precisar mais de ficar movimentando os dedos para você acentuar grau. Isso faz com que você tenha mais insegurança, porque você vai deixar a mecha escapar. Então você vai ficar inseguro do resultado final desse corte. E quando você domina o corte, domina o grau, a sua posição de mão vai ser sempre reta. Em posição, em direção à desconexão desse corte. Olha lá. Movimento e leveza. Posição de mão vertical, reta. Volume. Posição de mão numa vertical, reta, em projeção da mecha. Mais volume. E aqui no caso desse corte de cabelo, eu vou fazer um corte reto. Posição de mão horizontal, sempre retinha, em projeção da mecha. Detalhe, esse corte que a gente quer, 90, 135 e 180. Por que eu separei esse corte? Por que eu separei esse corte? Porque esse corte ele é um pouco mais complicado, mais complexo, né? Você tem que dominar esses 3 graus, não é? Você tem que misturar esses 3 graus para dar um resultado para o que a sua cliente quer. E se você conseguir dominar esses 3 graus, depois você sabe que 90 é só movimento e leveza, 135 e 180 é volume. É muito simples, a cliente quer volume, 135 e 180. Você vai ter segurança do resultado que é volume. A sua cliente quer leveza, você não tem que incrementar muito, você não tem que levantar o dedo nem nada. Direcionou a 90, executou o corte e deu o resultado. Cabelo reto, 0 grau, posição de mão reta, numa horizontal, resultado do corte.